galera, meu nome é Daniel, sou analista de investimentos da Capitalizo. Hoje nós vamos falar sobre o grupo Vamos, que é controlado pelo grupo JSL. Antes gostaríamos de pedir para quem gostar desse vídeo, para dar um like, compartilhar com seus amigos e, se possível, se inscreva em nosso canal. Para quem não conhece a Capitalizo, é uma empresa de análise, recomendação e investimentos. Nós temos produtos voltados para títulos de renda fixa, fundos de investimento. Temos o plano Invista em Ações, que utiliza análise fundamentalista para recomendações de longo prazo. Temos o Carteiras Capitalizo, que engloba esses três planos em um só. Temos o Full Trader, que utiliza análise gráfica e técnica para recomendações de curto prazo. E o Capitalizo Completo engloba todos os planos em um só. Para quem quiser conferir nosso trabalho, basta chegar em conteúdos grátis, clicando em relatórios grátis. Você vai ter três opções. Clicando aqui então no relatório da CEMIG, basta chegar nessas caixinhas, preencher seu nome e e-mail, que são campos obrigatórios. Caso queira participar da nossa lista de transmissão do WhatsApp, basta preencher o seu número de celular. Se possui algum tipo de investimento, também tem algumas caixinhas aqui para serem preenchidas. Basta chegar lá embaixo e baixar relatório. Então, falando aqui sobre o grupo Vamos, que tem previsto aí oferta pública primária e secundária de ações. A empresa ela foi constituída em 2015 pelo grupo JSL, após aí uma reestruturação dentro da empresa, até porque o grupo já possuía as operações com locação de caminhões e também venda em concessionárias, mas a empresa ela foi constituída mesmo em 2015. Ela é controlada então pelo grupo JSL. A empresa Vamos adquiriu a Borgato, que é responsável pela locação e venda de máquinas agrícolas, a venda também feita em concessionárias aqui da marca Valtra. Tendo adquirido então essa empresa em 2017, ampliado as suas operações. E a Vamos, de uma certa forma, de forma geral, aqui ela atua no setor de locação de caminhões e máquinas e equipamentos agrícolas e também realiza a venda desses produtos. Ela tem basicamente três unidades de negócio. A primeira que é a locação, onde ela oferece soluções customizadas para frotas, tanto de caminhões como de máquinas e equipamentos agrícolas. Ela possui concessionárias para venda de caminhões e ônibus também da marca Volkswagen e máquinas agrícolas da Valtra, incluindo aqui nas máquinas agrícolas, colheitadeiras e tratores. Na unidade de seminovos, basicamente a empresa vende os mesmos produtos, porém produtos usados. Aqui, entre os pontos positivos do grupo Vamos, o primeiro é o suporte da controladora JSL. Primeiro até porque a controladora ela utiliza os seus ativos como garantia para as dívidas da subsidiária. Ela também possui garantias em relação ao seu desempenho operacional, até porque muitos contratos realizados entre credores e devedores, muitos contratos eles possuem alguns itens que devem ser respeitados e a controladora, na verdade, o resultado consolidado acaba sendo levado em consideração nestes empréstimos. É importante ressaltar também que a JSL ela realizou um suporte para o crescimento da Vamos nos últimos anos, injetando mais de 430 milhões de reais com aumento de capital na subsidiária. Outro ponto importante é que, como a JSL está no mercado há mais de 60 anos, ela já tem experiência com negociação com fornecedores e clientes, inclusive sendo uma das maiores compradoras de caminhões do Brasil. Segundo ponto, então, contratos de longo prazo e previsibilidade. Os contratos de locação da Vamos têm uma média de 5 anos, então, com esses contratos sendo de longo prazo, a empresa tem uma maior previsibilidade em relação às suas receitas. Após o término desses contratos, na média a empresa costuma vender rapidamente os seus ativos operacionais, reduzindo aí o risco em relação a imobilizado. É importante ressaltar que existem alguns pontos negativos aqui, em relação à base de clientes, que é muito concentrada, são grandes clientes em menor número, e também a empresa, embora ela seja líder de mercado, ela ainda tem uma escala de negócios mediana. Terceiro ponto, o setor pulverizado e pouco penetrado, aqui mais um ponto positivo, o ramo de caminhões alugados corresponde a menos de 1% do mercado, bem abaixo de países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo.
Países desenvolvidos, a gestão de frotas de caminhões corresponde a mais ou menos 15% do mercado, então aqui sendo mais um ponto positivo, o que diz respeito à oportunidade de crescimento dentro do segmento. Outro ponto positivo aqui no mesmo item é a tendência em relação à gestão de investimentos de empresas. As empresas, conforme vão modernizando seus modelos de gestão, acabam terceirizando operações que não são do core business do negócio. Então, aqui no caso, compra de caminhões acaba sendo substituído pelo gerenciamento de frotas terceirizado, tá certo? Então, indo para o quarto item aqui, crescimento operacional, a empresa vem com um crescimento médio na receita nos últimos 3, 4 anos de 25% ao ano, o EBITDA crescendo acima disso com um crescimento médio de 30%, tem aqui tanto crescimento orgânico como crescimento via aquisições. Como eu falei aqui no primeiro slide, a empresa fez aquisições aqui no ramo de máquinas agrícolas. A empresa, ela é uma, como eu falei, em relação à gestão de investimentos, ela é uma alternativa, até em momentos de crise, uma alternativa a investimentos, porque as empresas acabam terceirizando as suas frotas, aqui no caso de caminhões e máquinas agrícolas. E outro ponto importante dentro do crescimento operacional é que os investimentos de 2017 para 2018 saltaram de 180 milhões para 480 milhões, e foram inseridos em 3 anos dentro da frota 5.500 caminhões, demonstrando que a empresa vem com crescimento operacional nos últimos anos. O último item aqui é a melhora na alavancagem financeira da controladora, embora essa alavancagem seja bem elevada. Como eu falei, é importante analisar os indicadores financeiros da controladora, até porque ela é garantidora das dívidas da subsidiária, aqui no caso a Vamos. A JSL, então, reduziu sua dívida líquida sobre EBITDA de 4,5 para 4,2 vezes, reduziu a alavancagem, mas vale ressaltar que a alavancagem continua elevada e perto do limite estipulado em contratos com credores, o limite máximo é de 4,75 vezes. Pontos negativos: setor de capital intensivo, até porque a empresa precisa de investimentos recorrentes para renovação de frotas, embora ela tenha essa vantagem ter concessionárias e vender os seus próprios produtos, mas é um ponto negativo até porque ela precisa se financiar para renovar suas frotas e realizar a manutenção de seus ativos. Pressão sobre o fluxo de caixa, a empresa está em expansão e até por isso as atividades de investimento acabam cobrindo a geração de caixa das operações, sendo um ponto negativo até porque nós observamos que o fluxo de caixa livre será negativo nos próximos 2 anos, até por causa do processo de expansão. Alta proporção de dívida bancária aqui dentro do balanço da controladora JSL. A empresa tem 38% de dívida bancária. O certo seria ter uma proporção maior de dívida oferida no mercado de capitais. A empresa, inclusive, emitiu notas promissórias e aumentou o seu endividamento de curto prazo. É outro ponto negativo aqui dentro da estrutura de capital, no caso aqui da controladora. Aqui alguns números da Vamos. Possui mais de 10.800 ativos locados, o que representa um crescimento de 67% na base de ativos locados desde 2016. Conta com 40 lojas em 10 estados, sendo 14 concessionárias Volkswagen e 15 concessionárias Valtra, lembrando que Valtra corresponde à marca de máquinas agrícolas. Tem também 11 lojas de seminovos e o valor da oferta previsto agora, o período de reserva vai de 16 a 26 de abril, o valor da oferta ela gira entre 17 e 21 reais. Isso aqui é uma estimativa, a oferta não precisa necessariamente respeitar esses valores. Nós temos aqui o quanto será oferido com a oferta primária. São duas, uma oferta primária e uma secundária. A secundária corresponde à venda de ações que pertencem à JSL e a oferta primária é a emissão de novas ações. Então, aqui somente o valor estipulado líquido para emissão de novas ações. A empresa pretende oferir aqui, considerando o valor de R$19 a ação, 17,98 o valor líquido, desconsiderando comissões, que gira em torno de 5%. A empresa, então, oferendo 481 milhões,
45% vai para o financiamento da frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Considerando toda a oferta, como esse número aqui mostra aqui embaixo, esse 468 aqui é a oferta de ações pertencentes à JSL, que irá para reforçar o caixa da controladora. Então, levando em consideração todos os recursos líquidos, esse percentual cairia mais ainda. Então, a empresa, com a operação, ela pretende investir um pouco mais de 22% no financiamento para o crescimento da subsidiária, no caso da Vamos, e consideramos esse percentual bem reduzido, sendo um ponto negativo aqui dentro da oferta. Então, com toda essa operação, somente 22% será direcionado para o financiamento da frota. Então aqui, mais ou menos aqui, a metade vai para o caixa da controladora. Aqui só para mostrar o número de ações que a empresa vai emitir. Na oferta primária, a previsão é de mais de 26,7 milhões de ações, passando então de 96 milhões aqui para mais ou menos 123 milhões de ações. Aqui a composição então da oferta com base no preço de 19 por ação, que é o preço médio, aqui sem considerar a dedução de comissões, que gira em torno de 5%. Só deixa eu tirar aqui o vídeo. Em relação aos múltiplos, eu fiz alguns cálculos rápidos. Em relação ao lucro que a empresa teve em 2018, o valor da oferta tem aqui um PL médio de 20,21. Consideramos um PL elevado, mas esse PL ele pode cair a partir do momento que a empresa aumentar as suas operações e crescer o seu lucro. Então, com uma projeção, nós teríamos um PL abaixo desse 20,2, mas consideramos, mesmo sendo um indicador corrente, um indicador relativamente elevado. Temos aqui também um PVPA, também consideramos relativamente elevado, levando em consideração o patrimônio líquido após a oferta de ações aqui, passando com R$ 17,00, R$ 19,00 e R$ 21,00. Esse aqui seria o novo patrimônio líquido, já contando alguns ajustes, até porque a empresa tem ações em tesouraria, cancelando essas ações e realizando alguns ajustes. Esse seria o novo patrimônio líquido da empresa. Aqui o lucro por ação, considerando o lucro de 2018 dividido pela nova quantidade de ações após a emissão, formando então o PL. Esses aqui são os dados, considerando já também o resultado, tirando 5,7% de despesas na oferta. Então aqui, por exemplo, R$ 19,00 passaria para 17,98 líquido por ação, e isso seria inserido aqui para calcular o patrimônio líquido da empresa, o novo após a oferta. Aqui, para finalizar então os resultados dos últimos anos, a gente pode destacar o crescimento na receita líquida. A empresa teve crescimento na receita tanto na parte de locação e principalmente nas vendas das concessionárias. Teve um impulso aí de novas aquisições, principalmente, como eu falei, na parte de máquinas agrícolas. Também vem com crescimento orgânico. A empresa tem alguns números bem atrativos, como é o caso do ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, que divide o lucro líquido pelo patrimônio líquido, um rendimento de 17,2%. Nós acreditamos que esse valor seja bem elevado, seja aceitável. E o ROIC aqui considera o retorno para todos os fornecedores de capital, que divide aqui o resultado operacional, que vem antes do lucro líquido e antes de impostos, inclusive. É a divisão, então, do resultado operacional por toda a capitalização da empresa, incluindo o patrimônio dos sócios e também o investimento dos credores, no caso, os aportes que são relacionados a financiamentos e empréstimos. Então, a empresa tem números bem atrativos em relação aos seus resultados, mas no momento nós não recomendamos entrada na oferta pública neste momento, até porque nós resolvemos esperar após a oferta pública para analisar qual vai ser o comportamento da ação em mercado secundário, até porque um percentual muito reduzido da oferta pública vai ser reinvestido na expansão dos negócios. Como eu falei, apenas 22% do total, considerando a oferta primária e oferta secundária, somente 22% vai ser reinvestido, vai ser investido na frota de caminhões. Então, por este motivo, no momento, nós não recomendamos entrada no IPO da Vamos. Então, em relação à empresa,
E a oferta pública é isso. Até o próximo vídeo e um abraço.